Queridos irmãos e companheiros, que a doce paz de Jesus permaneça nos nossos corações, a todos nos aquecendo. Estamos aqui na nossa querida Rádio Cultura para fazermos o programa Uberaba Espírita, que é um programa realizado pela Aliança Municipal Espírita de Uberaba, e nós estamos aqui hoje para levarmos uma vez mais as palavras de vida eterna do nosso querido Mestre e Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Maria Cleusa e nós então queremos elevar agora o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, em prece, pedir a proteção da espiritualidade amiga que envolva a todos os lares que nos ouvem, a todos os nossos irmãos que nos prestigiam, e que possamos todos nós sermos amparados e fortalecidos pela espiritualidade amiga. E assim, nessa linha de pensamento, confiante nessa assistência, nós vamos, em nome de Jesus, levarmos o Evangelho nesse dia de hoje. Queridos companheiros, nós vamos meditar no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados que têm puro coração, no item 18, Instruções dos Espíritos, deixai que venham a mim as criancinhas. Disse o Cristo, deixai que venham a mim as criancinhas. Profundas em sua simplicidade, essas palavras não continham um simples chamamento dirigido às crianças, mas também o das almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravizados e os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, presa à matéria, submetida ao jugo do instinto, ainda não incluída na categoria superior da razão e da vontade, que ele exerce em torno dela e por ela. Queria que os homens fossem a ele com a confiança desses entezinhos de passos vacilantes, cujo chamamento conquistava para o seu o coração das mulheres, que são todas mães. Então, meus irmãos, nós vamos meditar nesses momentos que nos cabe sobre o compromisso dos pais no plano espiritual. Nós sabemos que nenhuma família se faz por acaso. Nós sabemos que existem aquele compromisso que quando nós estamos lá na erraticidade, na condição de desencarnado, nós vemos o que nós ainda temos que realizar, o que nós precisamos de ressarcir junto a um grupo de espírito comprometidos, ou pelos laços de amizade, ou pelos laços de antipatia. E nós então traçamos planos para retornarmos aqui através de uma nova encarnação e assumirmos compromissos, notadamente como pais, de encaminhar esses espíritos para Deus. Né? Mas quase sempre o que acontece? Quando nós chegamos aqui, nós nos esquecemos dos nossos deveres, porque nós sabemos que tanto o excesso quanto a falta são dois extremos que se entrelaçam. Nós vamos ver lá, no magnífico livro Libertação, o exemplo da benfeitora Matilde. Quem era Matilde? Matilde era um espírito de escol, que não tinha necessidade mais de reencarnar. Mas ela estava há 500 anos tentando ajudar o seu filho, Gregório, que era o chefe de umas falanges das trevas, na região espiritual baixa, onde eles se intitulavam os dragões. E Matilde, como mãe, havia falido com ele há muitos séculos atrás. E ela estava ali há 500 anos tentando auxiliar, tentando se aproximar dele sem nenhum sucesso. Mas ela nos conta que há 50 anos ela já conseguia, de certa forma, chegar de uma forma muito longínqua no coração de Gregório. Então estava ali planejando uma encarnação onde ela seria novamente mãe de Gregório. E ela, em sonhos, venha se encontrar com aquela que seria a sua mãezinha, a Margarida. Né? Então, ela conversa com Margarida em espírito, durante o sono físico de Margarida, e lhe pede que não a recebesse como se fosse uma boneca mimada, que não lhe desse apenas mimos, que a corrigisse, que a amparasse, porque da maneira que ela fosse educada,
ela teria o sucesso para também educar Gregório, para também encaminhar Gregório para Jesus. E ela fala que aqui a Terra é a esfera da neblina, a esfera do esquecimento, e que muitos espíritos que aqui reencarnam com grande missão de auxiliar o progresso moral, intelectual, da Terra, material, eles falham, porque lhes falta o recurso na infância. Que muitas vezes nós transformamos esse mel de ternura para alimentar esses novos servidores em fel que alimenta verdadeiros monstros. Então tem uma mensagem que Chico nos fala no livro Evangelho no Lar, que ele nos fala que na terra ergue-se monumentos de progresso a homens valorosos que contribuem para auxiliar os espíritos, a paz, a mães, podemos assim dizer. Mas da mesma forma, ergue-se penitenciárias sombrias, ergue-se manicômios, ergue-se lugares de reparação, podemos assim dizer. Isso se deve também à paz, a mães descuidados da sua tarefa. Então, meus irmãos, é muito sério. Portanto, nós vamos ver aí a questão da educação dos nossos filhos, notadamente a educação religiosa, porque a educação do mundo, isso nós levamos os nossos filhos para as escolas. Mas e a educação moral, através do exemplo, através do Evangelho de Jesus? Porque o Evangelho de Jesus é a boa nova. Nós vimos na mensagem que Jesus nos fala: vinde a mim, as criancinhas. Quer dizer, vamos aproveitar essa oportunidade do Espírito retornando como criança, não é? Então, meus irmãos, nós vamos ver a liberdade em matéria de religião. Muitas vezes nós falamos: meu filho, quando crescer, escolhe a religião que ele quiser. Mas é um erro nosso, porque a criança não tem o discernimento. Então, se nós temos uma religião, seja ela qual for, católica, espírita, evangélica, e se essa religião é boa para nós, se nos faz bem, se nos ajuda, por que nós vamos privar os nossos filhos de semelhante bênção, né? Então, nós temos o dever sagrado. E como espírita que nós estamos falando aqui, nós vamos observar o centro espírita como a escola das nossas almas. Nós vamos observar Jesus como nosso maior amigo. Nós temos o recurso do culto do Evangelho no lar. O que é o culto do Evangelho? É um encontro semanal que a família faz no lar, de 15, 20 minutos, onde estudamos o Evangelho de Jesus, onde estudamos as obras do nosso querido Chico, fazemos uma prece, colocamos uma água para fluidificar, pedimos em oração por todos, pelo planeta, pela paz mundial. Imagine então, meus irmãos, o grande progresso da família reunida assim, dessa forma, para orar. Não é? Porque outrora, em outras encarnações, nós nos reunimos muitas vezes em torno de uma mesa para engendrar crime, para fazer o mal. E hoje nós estamos ali estudando a boa nova do Cristo, as boas notícias do amor, do perdão, da caridade, da fraternidade. Então já podemos observar o grande progresso que nós já estamos tendo. E nós vamos ver a missão da Mãe Terrestre. Não que os nossos companheiros também não tenham uma responsabilidade, porque nós sabemos que, em essência, o Espírito não tem sexo. Ora reencarnamos como homem, ora como mulher, para desenvolver a tarefa que nos cabe no nosso aperfeiçoamento e na nossa evolução. Mas sabemos que o Espírito que reencarna na condição feminina, notadamente talvez pelo fato da gestação, da concepção, temos um pouco mais de sensibilidade. Estamos assim como os Espíritos nos falam, em linha reta, né, para Deus, para Jesus. Portanto, então, a nossa responsabilidade é maior. E a Mãe Terrestre, ela deve de compreender que antes dos seus filhos serem seus filhos, são filhos de Deus. E que, portanto, nós somos todos irmãos. Que o filho da vizinha não é melhor do que o meu. Né? Que estamos todos juntos, porque em verdade o único parentesco que nós temos é o parentesco de irmão. Os outros todos passam, não é? Então, meus irmãos, nós vamos ver aqui também, no magnífico livro A Boa Nova, um exemplo maravilhoso de Maria de Magdala, conversando com Jesus, não é?
quando Maria conversava, confabulava com Cristo, e Jesus falava da mulher, da missão da mulher, notadamente como mãe. Então Maria disse: ai, Senhor, ai de mim que não posso ser mãe. Então Jesus, olhando para Maria de Magdala, ele disse assim: Maria, acaso quem é mais mãe? Aquela que concebe, que dá à luz, ou aquela que ama, que cria e que educa? E Maria também entendeu as doces palavras de Jesus, que ela própria se transformou em mãe das criaturas mais desvalidas da época do Cristo, mais excluídas, que eram os leprosos. Maria, que nós sabemos que era uma cortesã, podemos dizer assim, uma prostituta de luxo naquela época, belíssima, ela veio cuidando dos leprosos contrair a lepra. E quando Jesus a recebe às margens do lago de Tiberíades, ele a recebe em espírito, belíssima. Então ele diz assim: Maria, vinde a mim, vencestes. Então, meus irmãos, que nós possamos, como Maria, também vencer no cumprimento das nossas pequenas missões, como pais, como avós, enfim, como o Chico nos fala. Todos nós temos a responsabilidade de cuidar, de amparar uma criança. E, para encerrar, nós vamos lembrar o nosso querido benfeitor Bezerra de Menezes, quando ele nos fala: ajudemos a criança, o berço é o ponto vivo em que a educação começa a brilhar. Que Jesus nos abençoe, que nossa Mãe Maria Santíssima, que é a mãe do mais belo e do mais puro amor, possa colocar no coração de todos nós este amor, essa ternura e esse alimento que nós podemos doar às nossas crianças. Muito obrigado e que Jesus nos abençoe.